Amém. Pessoal, então nós estamos começando nosso terceiro módulo desse seminário chamado Casa Firme. E esse módulo se chama Casados para Sempre. Qualquer semelhança não é coincidência, tá? A gente baseou lições desse seminário no seminário Casados para Sempre, adaptando para a nossa realidade aqui, tá? Então, esse tema, ele vai ser nesse mês, todo mês aqui de abril, os 3 domingos que nós temos aqui em abril, e esse módulo vai falar hoje de divórcio à luz da Bíblia. A semana que vem vai se falar de causas e consequências do divórcio, e na terceira semana vamos falar sobre restaurando o casamento e permanecendo casado. Então, são temas muito importantes. Se você puder convidar outras pessoas para estar junto com você, é muito bom para que a gente possa receber esse ensino. Amém? Então vamos lá para o nosso texto hoje, nosso tema, que é divórcio à luz da Bíblia. É um tema difícil, um tema controverso, um tema complicado, por causa do abismo cultural que nos envolve do tempo que a palavra de Deus foi escrita. A palavra de Deus, ela é atemporal, ou seja, ela vale por todo o tempo. Vocês concordam com isso? Mas a cultura mudou, ou não mudou? As maneiras mudaram, os métodos mudaram. E aí, para a gente fazer essa transposição cultural de quando a palavra de Deus foi escrita com esses argumentos, para os dias de hoje, pode suscitar no coração de algumas pessoas indagações. Mas aquele tempo era daquela forma, com aquelas pessoas, daquele jeito, e talvez fique difícil para a gente fazer essa transposição desse abismo cultural. E em segundo lugar, por causa da pós-modernidade. Nós vivemos na pós-modernidade, ou seja, nem modernidade argumentos que foram colocados na época moderna, agora já estão sendo questionados. Por exemplo, a família é um argumento que se fortaleceu durante todo o tempo, inclusive na modernidade. E hoje a família é questionada, o casamento é questionado. Então esses dois aspectos faz qualquer tema relacionado a relacionamento fica um pouco difícil, um pouco controverso, um pouco espinhoso de se conversar, né? Por causa do abismo cultural e por causa da pós-modernidade. Tem um teólogo, um pastor que eu gosto muito, chamado John Piper. Vocês conhecem? Não? Então vocês vão conhecer, vão ver o rosto dele agora. Olha lá. O John Piper, ele escreveu uma coisa muito interessante que eu queria que vocês lessem lá, se vocês conseguirem, tá? Eu não afirmo que encontrei ou disse a última palavra nessa questão, nem que eu estou além de correção, caso prove-se que estou errado. Estou ciente de que homens mais piedosos que eu tiveram opiniões diferentes. E ele está falando sobre divórcio. É um livro, no livro dele ele escreveu isso, né? E ele começou a defender a sua posição dizendo isso, que ele não tem a pretensão de dar a última palavra e nem a pretensão de dizer que talvez ele não esteja errado. E que se alguém apresentar um argumento diferente e mais contundente, que ele não teria dificuldade em rever a posição dele. E eu achei gostoso e interessante a gente começar com essa frase, porque hoje em dia parece que nós estamos cheios dos donos da verdade, né? Parece que todo mundo tem uma opinião formada sobre todas as coisas. Isso é um fenômeno da internet, um fenômeno dos tempos modernos ou pós-modernos que nós vivemos. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo é doutorado, todo mundo é capacitado para dar aquela opinião sobre qualquer assunto. Parece que ficou um pouco humilhante para as pessoas dizer, poxa, eu não entendo disso aqui, eu não tenho opinião formada. Mas quanto a casamento, novo casamento, nós temos que ter uma opinião formada. Não quer dizer que nós vamos fechar os nossos ouvidos para as outras pessoas, para aquilo que elas falam, para as vivências pessoais e particulares de cada pessoa que nós vivemos nesse tempo. Então, eu gostei de começar com essa frase do John Piper, e o tema da nossa aula, vocês se lembram do tema da nossa aula de hoje?
Divórcio o quê? Divórcio à luz da Bíblia. Então presta atenção que é à luz da Bíblia. Não é à luz da sociologia, nem das relações modernas, não é a minha opinião particular, é o texto bíblico, é a explanação do texto bíblico e neotestamentário, tá bom? Porque no Antigo Testamento também nós poderíamos olhar momentos em que Moisés, principalmente, estabeleceu regras quanto ao divórcio, ou se era possível o divórcio. Mas nós vamos partir do nosso estudo hoje e ficar nele em 2 textos do Novo Testamento, porque não há tempo para a gente fazer tudo o que nós gostaríamos, tá? Então, é divórcio à luz da Bíblia, é divórcio à luz da Escritura, e é isso que a gente precisa compreender para a gente poder caminhar bem. São 2 textos. O primeiro, a gente não vai ler agora, tá? A gente vai ser progressivo, vai falar de um primeiro, depois do outro. O primeiro está em Mateus 19, e o segundo em 1 Coríntios capítulo 7. Primeiro Jesus falando em Mateus capítulo 19, e depois o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 7. Então nós vamos olhar esses 2 versículos, compará-los e ver algumas coisas que a gente pode estabelecer como princípio, tá? Lembre-se que a autoridade de Jesus é infinitamente maior que a autoridade de Paulo. O apóstolo Paulo ele falou sobre divórcio por causa de uma situação específica que não havia na época de Jesus. E uma situação em que ele está falando para os incrédulos, não, mas para os gentios, porque ele é um apóstolo dos gentios. Então o ensinamento de Jesus não se choca com o ensinamento de Paulo, porque Jesus não estava presente ali naquele lugar para dar o seu ensinamento. Se ele estivesse presente, nós nem olharíamos para o ensino de Paulo, tá? Tem um gráfico aqui, que eu não sei se dá para a gente ver direito, dá, né? Mas chama A Fé na Relação. Segundo pesquisa, religião não é relevante na decisão sobre o fim do casamento. O que vocês acham dessa frase, dessa pesquisa, gente? Religião não é relevante na decisão do fim do casamento. Vocês concordam ou discordam com isso? Só a Jéssica que tem coragem de dizer discorda. Concordam ou discordam? Vocês discordam. Então, a religião é um fator relevante na questão, né, fim de casamento ou divórcio. É isso aí, tá? Então ele vai mostrar aqui, ó, a distribuição das mulheres por religião. 61,5% das mulheres são católicas. 13,1% são de igrejas evangélicas tradicionais. Nossa igreja se inclui nisso, tá? 11,6% são pentecostais. 3,4% espíritas. 0,3% religiões afros. 8% nenhuma, e 2% outra, e 0,1% não sabe. Isso aí é a divisão das mulheres, né? É de mulheres por religião. E no quadro de dentro, a distribuição das mulheres separadas, desquitadas ou divorciadas por religião. Então aqui nós temos um montante, e aqui um montante de pessoas divorciadas em cada religião. Queria que vocês olhassem para esse gráfico aí, e se alguma coisa chama a atenção de vocês nesse gráfico que nós estamos olhando aí. E se chama, e vocês querem compartilhar comigo, podem falar. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês aí nesse gráfico? O que isso quer dizer, Michel? Ok, mais alguma coisa chama a atenção de vocês, gente? Além disso que o Michel notou? Não entendi, não. 61%. Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Chamou a atenção? Daqui para cá. Ok. Mais alguma coisa chama a atenção, gente? Não? Bom, o que chama a minha atenção aí
nesse gráfico é a proporção. Igual o Michel falou, a proporção igualitária. Você vê que as proporções, elas são muito parecidas, né, com a proporção de pessoas, de mulheres, na verdade, naquela religião. O que interessa para a gente é isso aqui, né? Veja que diferença pequena entre os dois percentuais. 13,1% se dizem de igrejas evangélicas tradicionais. E desses 13,1%, mais ainda, 13,3% são divorciados. Olha que coisa interessante. Há, dentro dessas margens que nós vemos aqui, lugares em que a proporção de divórcios são maiores do que a proporção de mulheres que se dizem daquela religião. E nós falamos assim, nós falamos que a religião é um fator que impede divórcios. Segundo essas pesquisas, não é. Deveria ser mesmo. Isso a gente nota. Na igreja a gente nota isso. Alguém que tenha mais de 10 anos de convertido, nota como a proporção de divórcios ele aumentou nesses últimos 10, 20 anos. Nas igrejas evangélicas também. Então me chama muito a atenção aí, esse gráfico de geral, né, de religiões em geral, em que as proporções de divórcio são muito parecidas com a proporção total de mulheres naquela religião. Então a gente chega à conclusão que a religião não tem sido empecilho nem barreira para que hajam divórcios. Vocês falaram ao contrário, que ela é sim. E eu também oro e quero que seja. Mas na realidade a religião não tem sido empecilho para divórcio. Vamos trazer para o nosso arraial, para nosso lugar. Nas igrejas cristãs evangélicas, a religião ela não tem sido um fator preponderante para manter pessoas casadas, segundo a pesquisa. O que vocês acham disso, gente? Vocês concordam, discordam? Mas aí me mostra um argumento pelo qual vocês não concordam. Eu acho que a pesquisa ela reflete talvez um pouco, ou se não tudo, a realidade. E independente ali se é um grupo cristão, protestante, católico, espírita, a gente vê que é a mesma proporção. Então, a religião, nessa pesquisa, ela mostra que não tem sido um empecilho, como você afirmou. Isso aí. Então, gente, mas a gente tem a percepção que é. O Mateus está aí atrás, quer falar, Eli, por favor? Dá logo, senão ele te dá um golpe de capoeira, aí você está lascado. Vou dar paz. Ó, fazendo uma análise aqui, hoje a gente vê assim, a gente tem ouvido, de acordo com algumas pesquisas, que as pessoas evangélicas são tão iguais ou até mais do que a católica. Divorciado. Não, de pessoas da religião evangélica. Ah, entendi. Então, se a gente pegar os dois grupos de evangélicos ali, eles são menores do que a proporção do católico. Mateus, é que aí está só considerando mulheres. A pesquisa só considerou mulheres. Dá uma olhada lá. A distribuição das mulheres por religião. Quando a gente engloba os dois grupos, né, homem e mulher, então a porcentagem de evangélicos ela é quase parecida com a Igreja Católica, mas ainda não é maior, mas é muito perto. Essa pesquisa fala só de mulheres, por isso que a Igreja Católica tem um grupo maiores ali, porque tem mais mulheres católicas do que mulheres evangélicas. Entendeu? Então, eu estou fazendo uma análise levando meio que essa proporção, assim. Eu acho que, pela questão de divórcio, se for analisar, no evangélico tem menos, somando com a católica. Tô falando, sim, com se for olhar ali, sim. Pela proporção de quantidade. Se for olhar, sim, né? Porque o número é muito maior, né? Pode ser que tenha trabalho feito nas igrejas, pode ser que
tenha diminuído esse divórcio. Não sei. E sabe o que É difícil, assim, fazer essa comparação. Isso é só para ilustrar que a religião não tem sido empecilho para divórcios, né? E sabe o que as mulheres têm preferido? Elas têm preferido uma união estável, ou então elas têm preferido a união consensual, união estável, do que casamentos, ou seja, assinar um contrato e não contrair um matrimônio. Então, essa pesquisa mostra que a religião não tem sido um fator para que os casamentos eles se mantenham. As pessoas não têm levado em consideração a sua religião e a sua fé, têm levado a sua posição sociológica, têm levado a sua posição sentimental, emocional, para decidir no momento do fim do casamento. Elas não estão olhando para a Bíblia, não estão olhando para o mandamento, não estão olhando para a sua fé para se separarem. E esse seminário é para nos levar a olhar em primeiro lugar para a Bíblia e depois para as outras coisas, entendeu? O primeiro texto que a gente vai ler é de Mateus capítulo 19. Todo texto é importante, mas o versículo-chave é o versículo de número 6. Então vocês deixam aberto, por favor, em Mateus capítulo 19. Mas vamos ler nesse momento agora só o versículo de número 6. Se vocês puderem deixar aberta a Bíblia aí, tá? E se vocês puderem anotar coisas na Bíblia de vocês, vai ser muito bom, tá? Acharam aí? Mateus capítulo 19? Eita, está errado, hein? Deixa eu ver. Isso mesmo, essa mesmo, está certinho. Vamos ler lá, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse aí é o versículo-chave desse texto que nós vamos olhar um pouquinho, tá? O versículo 6, quando Jesus, ele fala o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. As mulheres podem ler esse versículo? Só as mulheres? Podem ler? Vamos lá? 1, 2. Os homens podem ler? Vamos lá? Assim. Essa aí é a fala de Jesus. E qual é o contexto desse ensino de Jesus? É o capítulo 18. Se vocês virarem a página de vocês para o capítulo 18, vocês vão encontrar o contexto da fala de Jesus. Sabe, irmãos, você não pode basear um ensino, uma pregação, em 1 ou 2 versículos de um texto. Porque daí você corre o risco de torcer aquela palavra, aquele ensinamento. E quando a gente está falando de assuntos que Jesus bateu e ensinou e a Bíblia ensina, nós nunca podemos pegar um texto isolado e fazer uma doutrina em cima daquele texto. Nós temos que olhar todo o contexto para que a gente possa ter uma visão correta do que se está falando. E o contexto do capítulo 19, versículo 6, é o capítulo 18 de Mateus. E esse capítulo 18, versículo 35, ele acaba assim, ó, vocês estão conseguindo ler daí? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Vamos ler, gente? Vamos lá? Assim Jesus acaba o capítulo 18, e nesse capítulo 18 ele vai falar de santidade, ele vai falar de sacrifício, ele vai falar de bondade, e tudo isso englobando a palavra perdão. Então Jesus, ele termina o capítulo 18, todo o capítulo 18, ele está falando sobre perdão. E quando ele vai terminar, ele diz assim, ó, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Jesus termina falando sobre o dever de perdoar, sobre o dever de nós perdoarmos.
Aí os fariseus, não sei se vocês sabem, mas os fariseus eram um grupo em Israel, em Jerusalém, o maior grupo religioso que havia. Jesus teve muito problema com os fariseus. Ele batia muito de frente com os fariseus. E os fariseus, a Bíblia diz no capítulo 19, no versículo número 1, depois a gente lê, que os fariseus se aproximaram de Jesus. Jesus está ensinando uma multidão e falando sobre perdão, sobre sacrifício, sobre bondade, sobre santidade. E ele está ali falando, e os fariseus eles chegam e chamam Jesus para uma conversa. E o interessante da palavra fariseu, que fariseu e separação, santidade, no hebraico é a mesma palavra, a mesma. Se você olhasse a palavra fariseu e a palavra santidade, elas seriam praticamente iguais. E era exatamente isso que os fariseus chamavam para eles. Nós somos separados, nós somos o povo que cumpre a lei, nós somos diferenciados de todos esses aqui, porque nós cumprimos a palavra, só que eles eram falsos, eles eram pessoas falsas, porque por fora eles mostravam um cuidado pela palavra de Deus, mostravam um cuidado pelo templo, pela sinagoga, pela casa de Deus, pelo ensinamento do Senhor, mas eles eram hipócritas, porque eles falavam, mas eles não faziam, eles ensinavam, mas não praticavam, e eles chegam, nesse contexto que Jesus está falando de perdão, eles chegam para conversar com Jesus de forma hipócrita. Eu achei uma charge que eu achei muito interessante lá, né? O fariseu antigo chegando, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Está na Bíblia. E no século 21, o que esses metaleiros estão fazendo na minha igreja, hein? Era mais ou menos isso. O camarada aqui não está preocupado com a santidade, ele não está preocupado com vidas. Aliás, ele nem ama as pessoas. Ele quer ser aquele que dita as regras. Ele quer ser aquele que dá a última palavra, aquele que tem o padrão da santidade. E isso aí me chamou a atenção, porque no começo da minha conversão, eu chamei um dos meus amigos mais chegados assim, que era vocalista de uma banda de heavy metal, para ir na igreja. Aí eu falei, vai no culto amanhã, cara, e tal. A gente se encontrou no show, que eu fui no show dele no sábado. E eu falei, vai na minha igreja amanhã e tal. E era uma primeira igreja, vai vendo. E ele chegou na igreja, cabelo assim, todo cheio de gel, todo bagunçado e tal, jaquetona preta e as pulseiras assim, cheias de prego para fora e tal. Chegou daquele jeito. Quando ele chegou na porta, os diáconos não deixaram ele entrar com aquela roupa e perguntaram se ele queria uma outra blusa para ele poder entrar. Aí ele foi embora. Aí depois ele falou, os caras me barraram lá, as seguranças da igreja me barraram, não deixaram entrar. E aí depois ele se converteu e tal, e entendeu disso, né? Mas, gente, eles chamam Jesus de cantinho. Olha o versículo 3 do capítulo 19. O que eles falam? Diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles chegam com má intenção, chamam Jesus para um ladinho, querem enquadrar Jesus. E eles fazem essa pergunta, Jesus, você falou lá atrás de santidade, você falou de sacrifício, é lícito para um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles fizeram duas perguntas. A primeira é essa. A primeira pergunta é essa. É lícito, é correto, é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta mal intencionada. Eles não querem ser ensinados, eles querem condenar Jesus. O que eles querem fazer? Eles estão até as tampas com Jesus, porque Jesus tinha grandes embates com eles, e eles querem armar uma cilada para Jesus. Sabe qual é a cilada? Era colocar Jesus contra o ensinamento de Moisés. Se Jesus falasse, não é, eles sacariam o texto do Antigo Testamento, eu nem peguei porque está lá. No Antigo Testamento, quando Moisés concede carta de divórcio. Então, se ele dissesse, não é lícito ao homem fazer isso, eles diriam, mas o nosso profeta Moisés ensinou assim, você está ensinando contra a lei.
E se ele dissesse que não era, né? Se ele dissesse, não é, então ele entraria em atrito com um camarada que era o imperador daqueles dias, que era Herodes. E Herodes, ele havia se casado com o quê? Com uma outra mulher que não a sua. Tanto que ele era atacado por João Batista, não era? João Batista era uma pedra no sapato de Herodes. E o que Herodes fez? Herodes ofereceu a cabeça de João Batista num prato para a sua enteada, Herodias. Porque Herodias foi instruída pela... Esqueci o nome da mulher do homem, vocês lembram? Acho que não tem, né? Tem sim, né? Pela sua mãe, que era casada com Herodes, para que pedisse, para que embebedasse Herodes, dançasse e pedisse a ele a cabeça de João Batista. Herodes falou, te darei até metade do reino. Ela falou, não, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E assim aconteceu. Então eles estão armando uma cilada para Jesus. Ou você vai ficar contra Moisés, ou você vai ficar contra Herodes. De todo jeito você vai ficar mal. Você ficar contra Moisés, o povo vai ficar chateado com você. Se você ficar contra Herodes, pode ser que a sua cabeça termine numa bandeja de prata. Era um laço que eles estavam armando. Então, essa pergunta visa colocar Jesus em maus lençóis. E eles querem que Jesus escolha um lado. Um lado não entre Moisés e Herodes, mas havia em Israel 2 rabinos muito proeminentes, assim, 2 superpastores, vamos dizer, que atraíam e dividiam a atenção do povo, ou o povo era desse ou o povo era daquele. O primeiro deles era um homem chamado, deixa eu pegar o nome do sujeito aqui, Shammai. E Shammai, ele dizia o seguinte, Shammai, ele ensinava que apenas em caso de adultério o homem poderia se separar da sua mulher. Hilel era um outro rabino, ele ensinava que a lei mosaica estava valendo, porque ele não reconhecia Jesus, claro. Então, ele ensinava que a lei mosaica, o homem poderia pedir divórcio, e naquela época era dar, né? Agora é pedir. Dar uma carta de divórcio para sua mulher por qualquer situação. Queimou o almoço, está divorciada. Pode ir embora, some daqui. Fez alguma coisa que eu não gostei. Divórcio. Qualquer coisa que uma mulher fizesse seria uma base legal para divórcio. Isso era o que Léo dizia. Isso era o que ele ensinava. Então, os fariseus querem que ele escolha um lado. Ou o lado de Shammai, ou o lado de Hilel. E Hilel, ele pervertia as palavras da lei e opinava que a mulher poderia ser despedida de casa sobre qualquer motivo. Mas é qualquer mesmo, viu, irmãos? Qualquer mesmo. Eu falei da comida, mas qualquer outro. O homem desgostou da mulher, ele poderia mandar a mulher embora de qualquer jeito. Então, essa era a primeira pergunta que eles fizeram para Jesus, né? Querendo colocar Jesus em maus lençóis e querendo que Jesus escolhesse uma escola teológica. E Jesus responde. Né? Essa não tinha passado ainda. Aí Jesus responde. E Jesus responde de uma forma incrível, irmãos. Jesus era o cara. Com certeza. Sempre que alguém perguntava algo para Jesus, para colocar Jesus numa dificuldade, ele não respondia aquilo. Ele respondia com uma outra pergunta. Vai aprendendo essa aí para você ver, né? Perguntaram, e aí, é possível se separar de uma mulher por qualquer motivo? E Jesus responde de forma surpreendente. Dá uma olhada aí em Mateus capítulo 19. Ele lê assim, 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne.
de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, ele responde primeiro fazendo uma pergunta. E qual que é a pergunta que ele faz aí, gente? Sobre a Escritura. O que ele fala? Capítulo 19, verso 4. Não tendes lido? Bom, então Jesus fala assim, vocês não conhecem a Bíblia, não? Ele não responde que sim ou que não, que isso ou aquilo. Ele diz assim, vamos olhar na Bíblia, porque vocês não estão olhando na Bíblia. Jesus conhecia o coração. Ele responde dizendo, sabendo que no coração tinha um desejo de colocá-lo numa situação ruim. E sabendo que queriam que ele escolhesse uma escola teológica. Jesus meio que dá uma apelada com o povo assim, né? Não, é tipo André Valadão, né? Vocês não são crente, não. E aí ele vai falar assim para os camaradas, vamos dar uma olhada na Bíblia? E é exatamente o que a gente está se propondo hoje, né? Olhar para a Bíblia. Porque, gente, quando a gente fala de teologia, de igreja, de divórcio, de textos, né, da palavra de Deus, de práticas das igrejas, a gente vê tanta opinião, a gente vê tanta gente dando opinião, né, tanta gente falando, não, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito naquilo outro, eu não quero nem saber, vou fazer o que eu acho que deve ser feito. Eu queria que nós pudéssemos fazer como Jesus falou hoje, olhar na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, sim ou não, irmãos? Então, Jesus disse lá, né, não importa as nossas opiniões, não importa o que a gente passa, não importa os motivos, mas eu prefiro ficar sempre com o conselho bíblico, irmãos. Sempre com o conselho bíblico. Então Jesus começa apelando, falando, vamos olhar na Bíblia. E em segundo lugar, ele fala o seguinte, né, nessa resposta aí, que Deus é o autor do casamento. Concordam? Não os fez o Criador desde o início, homem e mulher, tal. Então ele diz o seguinte, olha, na Bíblia está escrito que Deus é o autor do casamento, que Deus fez o casamento. Concorda com isso, irmãos? Deus é o idealizador do casamento. Deus é o idealizador da família. E Ele idealiza a família através do casamento. Quantos aqui vieram da Igreja Católica? Nosso maior fornecedor, né? Como diria o Silas. Na Igreja Católica existe um sacramento. Sacramento do matrimônio. Já ouviu falar? E a gente fala, unem-se no sagrado matrimônio. A gente empresta esse termo e quando a gente vai redigir uma ata de casamento, a gente não usa a palavra casamento, a gente usa a palavra matrimônio. Matrimônio, para a Igreja Católica, é um sacramento. Casamento, para a Igreja Católica, é um acordo. É um acordo. Então, talvez nós pudéssemos emprestar, não o sacramento, mas a palavra para nós. É casamento ou é matrimônio? É acordo ou é matrimônio? É mandamento do Senhor, é algo que Deus fez. E o Senhor, né, foi aquele que idealizou o casamento. E Jesus está falando exatamente isso no versículo 4. Ele está falando assim, não tendes lido que o Criador, foi Deus quem planejou o casamento, gente. Não somos nós que planejamos casamentos. Ou melhor, nós até planejamos casamentos, mas quem criou o matrimônio foi Deus, né? Deus é o autor do casamento. E terceira coisa que a gente vê aí nessa resposta de Jesus é a seguinte, que ele diz, deixará pai e mãe. Por essa causa deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. A terceira coisa que a gente aprende dessa fala de Jesus aí, é que o casamento é a relação áurea da criação humana. Porque ele diz que laço é mais forte que o laço paterno e materno. Que laço, o que faz, né, um ser humano
trocar, abandonar, deixar, e aqui deixar não de esquecer, mas entrar para uma nova relação que é o casamento. O casamento é mais forte que a relação de pai e mãe. O casamento é mais forte que a relação entre pais e filhos. O casamento é a expressão áurea dos relacionamentos humanos. Concordam com isso ou não? Eu acho que é a maternidade. Se não houvesse o casamento e o matrimônio, não haveria maternidade, segundo o que nós cremos, né? Então, Jesus fala essas três coisas. Vamos olhar na Bíblia. Foi Deus quem criou o casamento e que o casamento é a relação áurea da vida, da experiência humana. Veja que a pergunta é sobre divórcio. Os fariseus estão falando sobre divórcio. E Jesus, ao invés de falar sobre divórcio, em primeiro lugar, ele fala do que é um casamento. Deixará o Senhor os uniu, deixará o homem, seu pai e sua mãe, não serão dois, mas uma só carne no Senhor. Deixa eu dar um dado. Então, antes de eu seguir com os dados, a nossa sociedade escolheu por Hilel, que dizia que se podia abandonar um casamento por qualquer situação. Nós somos da escola de Hilel hoje, irmãos. A sociedade. Shammai argumentava de um jeito, e Hilel, ele argumentava que poderia se desfazer o casamento por qualquer situação. Por quê? Porque mais e mais o divórcio tem sido facilitado na nossa sociedade. Você sabia que você pode se divorciar em um dia? Você sabia disso? Em um dia. Para casar, você não casa num dia. Você leva seus documentos lá. Antigamente eram 90 dias para sair os documentos. Não é mais? 30 dias para sair os casamentos, os papéis. Para divorciar, você divorcia em um dia. Se for consensual, se não houver muitos bens envolvidos, é só ir no cartório, nem precisa levar um advogado e você se divorcia. A nossa sociedade aderiu à escola de Hilel. Quanto mais fácil for se separar, melhor. E deixa eu dar o dado que eu queria dar para vocês aqui. 50% dos casamentos em 15 anos dão em divórcio. Epa, já passei dos 15, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Passou também, Fábio? 50% dos casamentos dão em divórcio ou separação em 15 anos. Quantos anos, Carlinhos? Estou com 13, pastor. Meu Deus. Não, vai passar, vai passar, vai passar. Pessoal, 75% dos recasamentos terminam em 7 anos. Hã? 50%, Carlinhos, 50% dos casamentos terminam em 15 anos. 75% dos recasamentos, quando casam de novo, em 7 anos, dão em nova separação. Irmão, será que nós temos que discutir divórcio, ou será que nós temos que discutir casamento? Será que nós temos que entender... a Paula está novinha, não fez nenhum ano de casada ainda, né, Paula? Quantos meses? 3 meses, glória a Deus. Daqui a pouco dá 15 anos, louvado seja Deus. Gente, será que em primeiro lugar, antes de falar de divórcio, a gente não precisava falar de casamento? Porque parece que o problema não é o divórcio, parece que o problema é o casamento. Jesus, ele começa falando, antes de falar de divórcio, ele fala de casamento. E o que é casamento, meu pessoal que está aqui? O que é casamento? Alguém poderia definir em rápidas palavras o que é casamento? Relacionamento, partilha, caminhar junto. O que mais, gente? O que é casamento? A minha avó falava, juntado com fé, casado é. Ela era dessas, falava para o padre da paróquia, que nada, juntado com fé, casado é. E aí, gente, o que é casamento para vocês?
Tem um ditado chinês que eu aprendi essa semana estudando, que é assim, ó: abra bem os olhos antes de casar, depois feche. Abra bem os olhos antes de casar, depois que casou, feche os olhos. Porque parece que o contrário tem sido o que é feito, né? Antes de casar, fecha os olhos. O camarada está dando sinais evidentes de que não vai dar certo. Mas a paixão está dizendo, feche seus olhos. Não, você vai levar ele para a igreja, ele vai ser uma bênção, vai ser pregador ainda da palavra. Ceguíssimo. Isso é uma das frases que eu mais acho certa. Não cego, a gente fala isso, né, por causa de beleza, né? Porque o amor é cego mesmo, né? Não, irmãos, o amor cega. O amor cega. Se for só o amor, por isso tem que dosar o amor com fé, com razão, com as outras, e paixão, falando aí para as meninas, meninos, paixão é um péssimo amigo de escolhas, porque a paixão faz você escolher baseado somente no que você está sentindo agora. Então fecha o olho antes de casar, fecha o olho para ver como a menina trata o pai, como trata a mãe, e depois que casa, nossa, gente, você é muito grossa e tal. Era para você ter visto antes lá já, né? Então, esse ditado aqui leva para a sua vida. Agora, casou, fecha o olho, tá? Ora, e fecha o olho, ora bastante e tal. Não casou ainda? Atenção aos sinais, tá? E o que é casamento, então? Está em Mateus capítulo 19, verso 4 ao 12. Diz assim, ó, está sendo gravado, vai ser colocado na internet e eu vou ser processado, mas não tem problema. Então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher, tornando-se dois, uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, casamento, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros homens que se fizeram como tais, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então, o que é casamento? No versículo 4, o que a Bíblia diz aí? É um homem e uma mulher. Casamento é uma relação entre um homem e uma mulher. Casamento é heterossexual. Não existe casamento de dois homens. Não existe casamento de duas mulheres. Por mais que a sociologia, que o tempo moderno diga que existe, não existe. Não adianta, gente. Deus livre você, te abençoe e te guarde disso. Mas seu filho chega para você e diz que está apaixonado por uma outra moça ou por um outro rapaz. Está errado. Isso não provém. Eles até adquiriram já o direito de se casarem, porque, como eu disse para vocês, cada dia mais se facilita o divórcio e se facilita aquilo que não está correto. Eles adquiriram o direito de se casar num cartório, de constituir uma família. Agora tem o direito de adotar filhos, até por barriga de aluguel. Essa é a lei dos homens. A lei de Deus diz: macho e fêmea os criou. Casamento é entre homem e mulher. Alguém discorda? Se você discordar, pode falar, você não vai ser perseguido, não. Pode ficar tranquilo. Alguém quer complementar essa minha fala aqui, que casamento é entre homem e mulher? Bom, se vocês não querem, então vamos nós. Olha lá, ó. É heterossexual, no versículo 5 diz: deixará seu pai e sua mãe, se unirá a quantas mulheres, irmãos? A uma mulher. O casamento, então, é heterossexual e é monogâmico. É uma mulher.
Uma. Está rindo por quê? Não adianta, né, a gente querer perverter. Eu tenho amigos, tive amigos assim, não tenho mais, né? Mas tive amigos que falavam, tem a titular e a que está na reserva. E de amigos que tinham famílias em várias cidades, 2 ou 3 cidades. Eu não sei como o cara dá conta, né? E elas não se conheciam. Agora com a rede social não tem mais jeito, né? Mas, gente, incrível. Aqui na nossa cidade, um pastor, após a morte dele, a família, não vou falar o milagre, vou falar só o milagre, o santo não, tá? A família veio de outra cidade confrontar a liderança da igreja, pedindo que a igreja a amparasse, porque eles eram filhos e esposa daquele pastor, que tinha uma família também em Ribeirão Preto. Então, é monogâmico. Monogâmico. É uma mulher. É um marido. Pessoal, irmãs, não conte seus problemas de relacionamento para homens. Homens, não contem os seus problemas de relacionamento para mulheres. Não tenha melhor amiga mulher. Não tenha confidente mulher. Não tenha confidente, você que é uma moça casada, não tenha como confidente um homem. Não tenha como seu melhor amigo um homem, porque isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Tenha como seus confidentes iguais a você, que você confia e que você caminha há muitos anos juntos. Uma das coisas que tem trazido muito conflito são aconselhamento de pessoas que não deveriam ser tomados como os conselhos. Você vai buscar um conselho? Busque de alguém casado. Você vai buscar conselho para o seu casamento de alguém que já divorciou. Como que você vai fazer isso? Busque aconselhamento de alguém que já está vivendo há muitos anos num casamento. Gente de muitos anos na fé. E aí você vai ter bom aconselhamento. A terceira nos mostra que o casamento é uma união monossomática. Sabe o que é isso? É junção de 2 almas, de 2 carnes. Mono quer dizer uma. E somático vem de alma, vem de psique, vem de corpo, né? Vem de que é relacionado a isso, né? A Bíblia diz que já não são 2, mas uma só carne no Senhor. Gente, como será que isso é possível, irmãos? Eu continuo sendo um. A minha mulher continua sendo uma, mas a Bíblia diz que já não são 2, mas uma só carne no Senhor. Alguém tem uma mínima ideia de como é isso? Tem? Se vocês tiverem, por favor, me esclareçam. Eu sei na teoria, na prática não. Tanto que o apóstolo Paulo fala o seguinte, né? Que o casamento é um mistério. Para resumir casamento, ele fala mistério. Ou seja, difícil de entender, né? Precisa de uma investigação para chegar até essa definição do que é 2 serem um. Mas a Bíblia diz que marido e mulher são uma só carne. Uma só carne onde? Uma só carne onde? Se eu tenho um corpo, a Cris tem outro, a Yara tem um corpo, o Fabinho tem outro. Me parece que o que vem depois diz assim, nessa versão não, mas na minha outra versão diz uma só carne no Senhor. No Senhor. Isso explica um pouco para mim esse negócio de uma só carne no Senhor. Uma só carne espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Marido e mulher, aos olhos de Deus, são uma só carne. São uma só pessoa. Então, é monossomático. O casamento junta. O casamento funde. O casamento faz essa ligadura, né, de vidas. Versículo 6 diz o seguinte aí, né? Diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é indissolúvel.
indissolúvel. Vocês já compraram alguma coisa assim para misturar na água? Aquilo é solúvel. Você joga lá, mistura, aquele pozinho, ele retorna à sua propriedade líquida, né? E o líquido se transforma, pega as qualidades daquele pó que você jogou lá. Solúvel é isso, né? Tem café solúvel, tem refrigerantes solúveis, né? Mas, segundo a Bíblia, o casamento é indissolúvel. Ele não pode ser desfeito. E como eu falei para vocês no começo da aula, nós estamos falando de divórcio à luz da Bíblia. Então, o casamento é indissolúvel. E, por último lugar, o versículo 11 e 12, quando os homens chegam e falam o seguinte: bom, se isso aí é relativo à mulher, é isso que o senhor está falando? Tipo assim, bom, então o senhor está endurecendo demais. A questão com Moisés era mais fácil, você está endurecendo demais, é melhor ficar solteiro. E Jesus não fala ao contrário. Jesus, ele fala no versículo de número 11 aí, ó, ele diz: Jesus respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito. Ele diz, nem todo mundo deve se casar. Nem todo mundo deve se casar. E aí ele vai explicando ali para frente. Mas aí, se casou, né, tem que ficar junto. Mas se ele está dizendo ali, existem eunucos que nasceram assim, existem outros que foram feitos dessa forma, existem outros que se colocaram nessa posição por causa do reino de Deus. Então Jesus está falando você não está obrigado a casar. Sabia disso? Não é obrigatório. Jesus disse, nem todo mundo está apto para o casamento. Irmão, talvez isso seja um segredo, descobrir que não está apto para o casamento. Ah, não estou preparado. Só que isso de vez em quando é desculpa, né? Ah, não estou preparado para isso não. Mas o casamento não é obrigatório. Ninguém está obrigando você a casar. Ninguém está obrigando você a constituir família. Ninguém está obrigando você a tomar uma esposa ou tomar um esposo. É uma livre decisão que você tem. Em tendo e tomando essa decisão, você passa da condição daquele que pode tomar a decisão e se coloca dentro das condições que Jesus estabelece para o casamento. Jesus está falando mais ou menos assim, você está livre para não entrar aqui, mas se você entrar aqui, é heterossexual, é monogâmico, é monossomático e é indissolúvel. Vocês querem falar algo sobre isso, meus irmãos? Podem falar. E você sabe, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre, e quem já divorciou, o que é que faz da vida? Né? Dá um bico no marido atual e volta para o antigo. Né? Vamos lá, fala, Daniel. Claro, é bilateral, sem dúvida nenhuma. É bilateral, né? Eu até escrevi aqui que se unirá a uma mulher, né? E depois diz que não separe o homem o que Deus uniu. Não está falando nem de macho nem de fêmea. Está falando para a humanidade não separar aquilo que Deus uniu. Vale para o homem e vale para a mulher. E aí queria gastar um tempinho com vocês aqui, né? Não chego ao final dessa aula não, viu gente? Com certeza. Mas assim, vocês querem colocar algo sobre isso, gente? Sobre essas questões que Jesus falou? Já viveram algo diferente? Tiveram uma experiência diferente? Pode falar. Perguntas é na outra sessão, irmã. No 9, então, quando Jesus fala não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, aqui ele está abrindo um parênteses para poder ter a separação ou não? Não vou responder porque a gente vai chegar lá daqui a pouco. Ah, então tá bom. Tá bom?
Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre condições de que Jesus estabeleceu um casamento. Vocês acham que existem religiões que há mais o homem tem mais de uma mulher? Vocês sabiam disso? Existem, né? Por isso que é neotestamentário, viu, Michel? Que eu escuto bem. Enxergar eu não enxergo não, mas escutar eu escuto. Michel falou, Salomão tinha um monte, né? Por isso que é neotestamentário. Nós estamos falando de Jesus, não de Moisés, né? O que mais, gente? Sim. Isso aí já acho que é o tema para outra aula, né, gente? Porque é muito difícil isso, a gente entender o que é esse já não são dois, mas uma só carne, sabe? É um mistério, Daniel. Paulo falou, é um mistério. O casamento de um homem e uma mulher é um mistério. Mas espiritualmente são um. Porque ele estava dando no pé, né? Aí tem a segunda pergunta dos fariseus aí, gente. Eles falam, então, aí depois eles falam, disseram eles, então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, a princípio, não foi assim. Olhem para esse versículo e vejam alguma coisa que chama a atenção de vocês na pergunta e na resposta de Jesus, na pergunta dos fariseus e na resposta de Jesus. Ok, gente, olhando os versículos lá, da pergunta e da resposta. Vocês veem alguma coisa lá que chama a atenção de vocês? Se vocês lerem aqui embaixo, vocês vão ter uma dica. Ó. O casamento é um mandamento, o divórcio é uma permissão. Olha o que eles disseram. Disseram eles então, por quê? Aí Jesus responde dizendo, Moisés vos é igual. O que é diferente? Deus mandou, Moisés permitiu. E eles chegam falando o seguinte, por que Moisés mandou a gente fazer isso? Moisés não mandou. Moisés permitiu, tem uma diferença. Quando Deus fala, ele manda, ele dá um mandamento. Obrigado, Dani. Quando Moisés fala, ele permite, ele dá uma permissão. Então, gente, leia lá comigo. O casamento é... Podem falar sem medo, tá, pessoal? O casamento é um mandamento. O divórcio é uma permissão. Deus mandou e Moisés permitiu. Isso leva a gente para a próxima pergunta. Por que Moisés permitiu? Está escrito aí embaixo, lá, capítulo 19, versículo 35. Por causa da dureza do vosso coração. Por causa da incapacidade de perdoar. Jesus fala, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Está errado aquilo ali, eu acho, viu? Acho que é o 18:35 que fala disso. É isso mesmo, está errado. É o contexto de 18:35 diz assim, assim também o meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoar-vos cada um seu irmão. Quando Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração, ele está falando por causa da incapacidade de perdoar. Aí Jesus fala o quê? Ensina a gente sobre isso. Por que existe divórcio? Por causa da incapacidade de perdoar. Por causa da dureza do coração. E eu não estou julgando não, viu, irmãos? Porque meu coração é duríssimo. Em via de regras, irmãos, o divórcio, alguém falhou com o outro. Se os dois está tudo certo entre os dois e tal, estão indo, tudo bem.
Mas geralmente divórcio tem esse motivo. Não, pastor, não dá mais. Ele mente, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tal. Ou então, teve um relacionamento fora do casamento. O divórcio, em via de regra, é uma falha de uma das partes e a incapacidade da outra parte de perdoar. Concordo com isso ou não? Se não concordam, podem falar. Isso aí, é assim mesmo. Não tem assim aquela disposição para pagar aquele preço para que haja uma mudança, sabe? Então o divórcio é a saída menos difícil, vamos dizer assim, aos olhos, né, da maioria das pessoas. Eu nunca vi ninguém divorciando falando, estava tudo bem, mas nós resolvemos nos separar. Sempre tem um motivo. Sandy Júnior se separaram? Os dois eram casados com o cara lá e separaram? É por isso que separou, irmã. Era casamento a 3. Na cara dela, na cabeça dela é a mesma coisa, é uma pessoa só, né? Pessoal, vocês concordam que é isso? Que assim, em vias de regra, lógico que existe exceção, é a incapacidade de perdoar o outro? Sim ou não? É fácil perdoar o marido ou a mulher? Falou rápido, hein, Fábio? Rapaz, difícil, né? Fala. Uhum. Isso, a pessoa fala, se não der certo a gente separa. É melhor não casar, né, gente? É melhor não casar. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa, e a pessoa está num divórcio e tal, e assim, falou, muito sozinho, faz tempo que está sozinho. Acho que eu preciso de uma companhia. Eu falei, cara, você vai encontrar uma mulher para tentar constituir um relacionamento duradouro com ela, ou para satisfazer a sua solidão? Se você for para satisfazer a sua solidão, então você vai estar iludindo uma mulher, fazendo ela sofrer e tomando o tempo de vida dela. É melhor você ficar sozinho. Pessoal, descasar e ficar sozinho é muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Então, o que a gente vê aí? A gente vê que é por causa da incapacidade de perdoar, né? O divórcio é permitido em algumas questões, aqui a gente vai ver, né? Mas ele não é obrigatório, mesmo no adultério. Porque você vai ver que Jesus deu essa permissão, é a cláusula de exclusão. O adultério é uma possibilidade de divórcio, mas ele não é obrigatório. Eu conheço pessoas que houve um adultério e houve perdão e o casamento continuou. Vocês conhecem alguém assim? E parece que o casamento ficou melhor depois do perdão. Aí você pode questionar, mas eu nunca faria isso, eu nunca aquilo lá, pisou na bola comigo, me traiu, né? Aí é com você, né? Mas o divórcio não é obrigatório em situação nenhuma. Nem na pior delas, que é a traição. Não é obrigatório. Ele é uma possibilidade? É uma possibilidade. Ficou aberto, né? O Senhor colocou essa condição lá. Ele disse o seguinte, eu vos digo porém, olha o que Jesus está falando. Moisés falou isso para vocês, mas eu vou falar algo agora. Jesus é superior a Moisés, irmãos. O ensino de Jesus é superior a Moisés.
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus não veio facilitar de jeito nenhum a nossa vida, irmãos. De jeito nenhum. Jesus, ele dá essa condição, a fornicação, a traição sexual. Ele coloca isso como uma permissão, né? Ele repõe isso como uma permissão divina, né? Da traição sexual, dá legitimidade a um divórcio, mas não obriga a divorciar. O ideal é que o casamento seja mantido. E como eu falei no começo, para quem chegou aqui, nós estamos falando de divórcio à luz da Bíblia, não de relações humanas, né? Porque as relações humanas muitas vezes levam a um divórcio, irmãos. Levam ao divórcio. Uma mulher agredida dentro da sua casa leva a um divórcio. Eu não julgo, de jeito nenhum. O que nós estamos falando aqui hoje é aquilo que o Senhor falou e que Paulo falou. Olha o que esse teólogo chamado juiz, né, da Suprema Corte Americana, o William Coleman, falou. A questão da separação de um casal sempre foi um tanto nebulosa. O temperamento e a formação de cada um de nós pesa muito quando interpretamos essas passagens, as bíblicas. Contudo, acima dos nossos preconceitos e sentimentos pessoais, deve estar o desejo de fazer uma interpretação séria e honesta, seja qual for o texto focalizado. A Bíblia é a nossa regra, meus irmãos. Tem a nossa vivência, tem o nosso jeito, mas nós precisamos interpretar a Bíblia de forma honesta, sem torcer nem distorcer o texto da Bíblia para satisfazer o nosso desejo, para satisfazer a nossa vontade. Jesus dá essa cláusula de exceção, né? Ele dá, né, ele diz, olha Mateus capítulo 5, 35, ele fala: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual. E eu queria parar agora, porque lá ele falou fornicação, agora ele falou imoralidade sexual. E essa palavra, imoralidade sexual, ela é uma tradução da palavra porneia, do grego porneia, ou seja, pornografia. O significado essencial de porneia é perversão sexual. Na literatura grega, na mesma época do Novo Testamento, porneia era usado para se referir ao adultério, fornicação, prostituição, incesto, idolatria, e tem outras como bestialidades, sadomasoquismo. Ela é usada 25 vezes no Novo Testamento, mais frequentemente traduzida como fornicação. Então aí a gente vai alargar um pouco mais a nossa visão, tentando descobrir o que quer dizer a palavra porneia, entendeu? O que quer dizer a palavra porneia? Quer dizer imoralidade, quer dizer incesto, quer dizer várias relações sexuais, quer dizer bestialidade, quer dizer homossexualismo e atividade lésbica, quer dizer pedofilia. Então, quando a gente lê ali dizendo que por causa da imoralidade sexual Jesus permitiu o divórcio, a separação, na minha visão, todas essas questões que envolvem a imoralidade sexual é uma permissão para o divórcio. Um marido que inflige práticas sexuais que a sua esposa não quer, como sadomasoquismo, sexo anal ou outras questões que a gente possa falar, né? Qual que é o contrário de sadomasoquismo? Sado é causar dor, né? E tem o de querer sentir dor, esqueci. Masoquismo. Essas práticas se enquadram em imoralidade sexual, como a pedofilia, como homossexualismo. O marido se declarou depois do casamento homossexual. E aí? Depois de 4 anos, 5 anos, se declarou homossexual. E aí a esposa está presa no casamento para sempre com ele, porque ele não fornicou com ninguém? Meu Deus.
Cancelou. Cancelou lá no cartório. Pois é. Fala, cadê os nomes? O Michel está dando o microfone para ele expor. Põe. Me deram até o microfone, mas ele cresceu na igreja presbiteriana, um cara muito culto, casou com a... Se você der mais características, eu vou começar a olhar os seus amigos da rede social. Ele não é de Ribeirão. E casou com a esposa e na noite ele falou, olha, eu não posso fazer isso com você, eu gosto muito de você, eu não consigo fazer isso com você, não na questão sexual, mas na questão de feri-la, né? Ela falou, eu casei forçado, tem toda uma história aí, questão de como a igreja tratou isso, enfim. E aí ele hoje é casado com um cara. Casado com um homem? Casado isso com aí. um homem. Pessoal, então, olha, vejam bem a situação, né? Não é só fazer sexo com outra pessoa que dá uma permissão, não obrigatoriedade. Mas é uma má conduta, é imoralidade. A imoralidade. O sujeito vive cobiçando as mulheres, todas as mulheres que ele vê. Nem chega a vamos dizer, a ter um relacionamento. Mas fica flertando com todas as mulheres que ele conhece do mundo. Não para. Já conversou, já levou isso à frente, já foi para... Continua tudo igual. E aí? Porque na igreja a gente já teve isso, irmãos. Sabe? Na igreja, da mulher falar, eu não aguento. Meu marido abraça todas as mulheres. Abraça as mulheres diferente do que ele me abraça. Não dá. Essa irmã não se separou. Não se separou. Pessoal, o que vocês acham disso? Pastor, isso aí está errado. Não concordo com isso aí, não. É só se houver relacionamento sexual. Fala. Pastor, eu vivo de analisar dados, né? Hoje é a minha profissão. Olhando o contexto, aquele gráfico de início, meio que, para mim, ele é meio... Agora, olhando, ele meio que não tem tanta validade. Por quê? Ali está, quando a gente faz a pergunta que as pessoas que são de tal religião e a quantidade de divórcio, um fato que seria super interessante para que ficasse claro na pesquisa, quantas dessas pessoas eram casadas antes de se converter? Porque depois a condição muda, porque aí entra esses novos dados, os hábitos, essa condição desigual de fé, às vezes o apanhar do marido, né, ou uma conduta aí que não condiz com a fé da pessoa. E aí eu acho que se a gente tivesse esse dado um pouco mais apurado, porque a pessoa quando entra no jogo e sabe as regras, a condição é diferente. Mas você concorda que o casamento da visão de Deus é casamento antes de se converter ou não? Não, sim, mas aí o que me traz a dúvida para o tratamento do dado em si é que, como o casamento ele vai ser entre duas pessoas, às vezes a condição de divórcio ela não provém do convertido, e sim do outro. É por isso que a gente vai para o segundo texto, né? E eu vou ter que ser muito rápido por causa do tempo. Mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre essas práticas aí? Fala, Guilherme, pode falar, meu querido. Então, pastor, eu entendo realmente que é o que está à luz da Bíblia, eu concordo com a questão da imoralidade sexual e tal, só que eu vejo um outro motivo que eu acho que é meio complicado também, que pode levar ao divórcio, que é a agressão, né? A pessoa ficar no casamento apanhando a vida inteira também, eu acho... Ok. A gente vai falar disso, tá, Guilherme? Rapidinho, mas vamos falar. Pessoal, o segundo texto é o texto que está em 1 Coríntios capítulo 7, e os versículos que nós vamos ler são dois, o 12 e o 13, tá? Então, quando Jesus falou, ele falou para um público religioso. Ele falou para os seus, para o contexto do hebreu. Paulo vai falar agora, e isso vai explicar, o Guilherme
fez essa pergunta. Paulo vai falar para um contexto não religioso de gente que está se convertendo depois, que é a igreja de Corinto. Ele fala assim, mas aos outros digo eu, é importante isso, gente, olha o que Paulo está falando. Aos outros digo eu, não o Senhor. Ele está falando, eu estou ensinando, não é Jesus. Eu estou falando agora de uma condição que não existia quando Jesus falou, porque não existia a igreja dos gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. Então ele fala, digo eu, não o Senhor. Se você ler o texto, antes ele diz o Senhor, não eu. Pode ler aí, né? Se alguém achar, até me fala. Ele diz isso o Senhor e não eu. Então ele está falando, isso que Jesus falou, ele falou, não tem discussão. Agora, digo eu, não o Senhor. Olha agora, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, casou, 2 incrédulos casaram, uma parte se converteu, a outra diz, não quero nem saber disso daí. Quando eu casei com você, você não era crente, não. Você não era. Então agora você está mudando as regras do jogo no meio da partida. Eu não vou, não. Né? Então, essa a pegada. Por quê? Porque em Corinto as pessoas, os casais, eram divididos por isso. Uma parte se convertia para a igreja, a outra não queria saber de seguir aquela religião. Queria continuar no culto de Diana, de Afrodite e tal. Então, ele está falando, olha, sou eu quem vai doutrinar essa relação. Não é o que Jesus disse, é o que eu digo, é o versículo 10. Ele diz, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Ele está falando antes, né? Então é uma situação que já existia e não era um motivo para se separar. Eu me converti, meu marido não quer saber de igreja, vou largar dele para servir ao Senhor. Não vai, não. A minha mulher não gosta de igreja e eu quero ir para a igreja e tal, vou me separar dela. Não vai. É o que a Bíblia está falando. Não se separe. Continue junto, né? Não o deixe. É uma legislação paulina, como eu falei, uma situação existente e é um argumento religioso não válido para a separação. Conversão não é um argumento para se separarem, tá bom? E por que não é? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O marido, o cônjuge que não é cristão, é abençoado pela parte que é cristã. Ele vai ser salvo? Não. Ele vai para o céu? Não. Mas ele vai receber graças do Senhor por causa da parte que serve ao Senhor. Você pode olhar na Bíblia. José foi preso na casa de Potifar. A casa de Potifar prosperou. Pode ver, né? A arca ficou na casa, esqueci o nome do camarada. A casa do camarada prosperou. Então, por causa da presença de Deus na vida de um dos cônjuges, o que acontece? A outra parte, coloquei marido ali e tal, mas a outra parte também é abençoada. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, não se separe, porque ele vai usufruir de bênçãos espirituais por causa de você. E em segundo lugar, não se separe por quê? Por causa dos seus filhos. Por causa dos seus filhos. Por quê? Porque os seus filhos terão a oportunidade de receber o ensino bíblico através da sua vida. E vai ter o quê? A figura do pai e a figura da mãe. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, para quem se converteu depois, uma parte se converteu, outra parte não. Continuem juntos. E aí ele fala de uma coisa, para a gente encerrar, que é o abandono irremediável de uma das partes. Olha o que diz, ó. Esse versículo aí diz assim, mas quer dizer o que, gente, num texto? Você está falando, você agora fala assim, mas, o que quer dizer, Dani? Quando você põe um mais, um porém. Exato, o apóstolo Paulo vai mostrar o oposto. Ele está falando isso, não se separe e tal, agora ele fala, porém, aí ele fala assim, ó, se o descrente apartar-se,
aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para paz. Abandono irremediável. Uma das partes não aceita de jeito nenhum a sua fé e decide ir embora de casa e te abandonar e se divorciar de você. Qual que é o ensino paulino? Ok. Que se divorcie. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas o descrente está abandonando. E vamos falar do que é abandono irremediável? Vocês conhecem gente abandonada dentro do casamento? Ou não? Sim ou não? Isso é um abandono irremediável ou é só sair de casa? Eu conheço casais assim que um dos cônjuges já foi abandonado há muito tempo. Nem provisão. Eu conheço uma situação que o marido falou: eu só não largo dela porque ela não tem como sobreviver. Cara, vamos continuar casados então aí desse jeito mesmo? Na minha visão, abandono irremediável vai além de ir embora de casa, gente. Sabe? Não julgo ninguém que se divorciou. Não aconselho ninguém a se divorciar. Estou lembrando do Juninho e da Vanessa, passaram um tempo em Mococa, né? Quantos anos foi? Quantos? 3 anos só, parecia que foi mais tempo. E quando eles voltaram para a igreja, tinha uma realidade na nossa igreja de vários casais divorciados, que eles conheceram como casais. E um dia, não me lembro se foi a Vanessa ou o Juninho, perguntaram o seguinte: o que mudou na igreja, porque tantos casais estão divorciados agora? Muda, talvez, a situação dentro de casa, a situação de abandono. O Gui falou de uma mulher continua no casamento sendo espancada, ou o marido. Irmão, você sabia que tem marido que é espancado? Deveria ter a lei José da Penha. Irmãos, já são quase 30 anos de aconselhamento. Coitado do camarada, no meio da briga levava era pratada. Aliançada, ele já tinha levado aos 50, que ela tirava a aliança, mirava na cara e jogava. Toma essa porcaria e some daqui. Gente, não é tão dourada assim a pílula, não. A pílula é meio cobreada, vamos dizer assim. Pessoal, abandono irremediável, na minha visão, tem vários motivos. Entendeu? Você não precisa concordar não, tá? Isso não é doutrina. Isso é minha opinião. Só que o apóstolo Paulo diz, né, que quando uma das partes é abandonada e é irremediavelmente, não pode ter nenhuma conciliação, não há o que fazer. O que ele fala? Ele fala assim, se o descrente tomou a iniciativa e tal, olha, veja bem, a iniciativa é da parte descrente. Não é o crente que pede separação, é o descrente. Óbvio, irmão, se você chega numa situação de morte, de perigo de vida, sai logo de casa, procura ajuda, que é melhor. Mas o apóstolo fala no ensino dele que a iniciativa é do descrente. Se o descrente se apartar, que ele se aparte. Eu sempre falo, não toma a iniciativa de divorciar, não toma. Luta até o final. Se não tiver jeito, que quem procure advogados, quem vá, seja a outra parte. E aí, mas Deus chamou-nos para a paz. Aí a outra parte está liberta. Está liberta da situação do casamento. Isso é a minha opinião, tá bom? Talvez quando estiver na internet alguém me pergunte ao contrário. Mas dessas aulas aqui, o que a gente faz? Gente, nunca vai ser obrigatório se divorciar. Nunca vai ser. Você sempre pode conciliar o seu casamento. Seu casamento pode ser renovado. Ele pode e deve. Isso deve ser. Divórcio é a última das últimas situações. Porque o camarada acha que ele vai se divorciar e que as coisas vão ficar boas. Elas ficam pior. Pior.
né? Então, é a última condição, é a última coisa a se fazer. Se você cuidar do seu casamento, é capaz que você nunca chegue ao divórcio, é bem provável. Sabe o que eu encontro? Gente que vem conversar com a gente procurando ajuda, quando não tem mais ajuda, não tem mais jeito, né? Nós temos um grupo funcionando lá na casa da Cláudia e do Erivan, que está indo para a reta final, né, Cláudia? Faltam 2 aulas, mas 15 dias para terminar. Irmão, não estou falando que o seu casamento está ruim, mas por que você não se propõe a fazer 5 encontros com outros casais para falar sobre um casamento sólido? E vai procurar solidificar o casamento quando não tem mais jeito. Geralmente as pessoas procuram ajuda quando não tem mais jeito, não tem mais solução. Então cuida do seu casamento. Peça ajuda em tempo hábil. Peça ajuda em tempo hábil. E a violência doméstica, para mim, é uma questão assim que crente não comete violência doméstica, gente. Comete? Nem marido e nem mulher. Se o camarada cometeu violência doméstica, é descrente. Pode estar na igreja, ter sido batizado e tal, cometeu violência doméstica, bateu na sua mulher, bateu no seu marido, né? E isso de forma, né? Eu sempre digo assim, a primeira vez que bateu, você já não deixa barato. Não estou falando para você se separar, mas questiona, envolve família no meio, polícia se você quiser, igreja. Eu vou falar para o pastor. Não, você não vai falar. Eu vou falar. Aí, o que acontece, né? O camarada continuou batendo na esposa, agredindo a esposa. Irmão, não é crente, você casou com um descrente. O camarada estava na igreja. É um lobo vestido em pele de ovelha. Aí você vai para 1 Coríntios capítulo 7 e vê se não é uma causa de abandono irremediável, de deixou de amar para espancar. Gente, nosso tempinho terminou, poderíamos continuar aqui. Nós temos um fechamento aqui com os nossos pré-adolescentes que estão ali, né? Mas podem vir se preparar aqui, Dan, mas eu queria saber se vocês têm alguma colocação que vocês querem fazer para a gente encerrar essa aula. Se vocês quiserem conversar comigo particularmente depois, vocês podem conversar comigo, tá? E aí a gente pode falar disso. Na semana que vem, nós temos o nosso segundo tópico, né, desse módulo, né, que é o Casados para Sempre, que é causas e consequências do divórcio. Pessoal, querem falar alguma coisa? Não? Pode falar. Isso aí. Isso aí. Se for assim, acredito que nunca a gente vai passar por essa situação, né? E não existe casamento perfeito, viu, gente? Não existe casamento perfeito. Se você vê que é casamento de conto de fada, desconfie. Porque casamento é a relação de 2 pecadores morando dentro de uma casa. Não é para ser perfeito. Mas ele é uma aliança feita no altar do Senhor. Hoje à noite, às 8 horas, a gente tem nosso culto aqui. Vamos falar sobre sofrimento, tá bom? Sim, tem sido dias de bastante sofrimento assim na minha casa. E Deus sempre fala comigo naquilo que eu estou passando, né? Então hoje à noite a gente vai falar sobre passar pelo sofrimento, vencer o sofrimento, e acredito que quem não sofreu vai sofrer ainda, né? Então hoje, 18 horas, a gente está aqui e temos a celebração da ceia do Senhor também. Né, Juju? Então tá bom. Tudo certo aí, Dan? Pode sair? Pedro, ajuda aqui, tira esse negócio daqui, por favor. Valeu.